E você falou sobre se aproveitar dos erros do mercado, né? Às vezes a gente fala como o mercado como se fosse uma pessoa só, né? Mas ele erra porque são várias pessoas diferentes também, né? Com horizontes de investimento diferentes. Então você falou dos multimercados. É um horizonte de mais curto prazo, né, olhando ali o próximo trimestre. Aí você tem investidores de longo prazo, que não necessariamente vão atuar comprando e vendendo ação num curto período de tempo. Mas ele é composto por diversas pessoas que fazem um consenso. Que ele pode estar certo ou pode estar errado, né? E é isso. Às vezes a gente se diferencia pelo nosso horizonte, né? E acho que esse é... Não, e um ponto só para complementar, eu acho que todas as pessoas que vão para uma Olimpíada, por exemplo, tem um cara que ganha medalha de ouro. Todos os outros também foram com essa meta, né? A minha meta é ser medalhista de ouro, mas nem todo mundo consegue. Acho que todo mundo que entra no mercado de ações foca, não, eu quero comprar boas empresas com foco no longo prazo, eu sou longo prazista, eu li Warren Buffett e tal, mas acho que colocar em prática, né, envolve uma série de sistemas, envolve uma série de princípios, às vezes até hábitos que precisam ser desenvolvidos, coisas que não basta só dizer, não, eu quero comprar empresas baratas e pronto. Não, porque não é fácil esperar, né? Não é fácil você comprar e, não, a empresa fez a análise bem feita, a empresa está barata, os resultados vão vir, aí passa um mês, nada. 2 meses, 3 meses, 6 meses. Então, o mercado também vai testando um pouco isso. Acho que também, além do horizonte, você pode ter até o horizonte certo, mas talvez você não está preparado para esperar passar aquilo. por ele. A gente já ouviu, né, que o seu maior vilão é você mesmo, o seu maior adversário é você mesmo nos investimentos, porque tem razões biológicas para isso, Salomão, inclusive, né, do nosso próprio desenvolvimento. O ser humano, ele é avesso a algumas coisas, e tem coisas que te geram medos e te geram angústias que você não consegue controlar. E aí é biológico, tá no teu cérebro, né? Então, uma perda financeira, uma perda patrimonial, a experiência de uma perda financeira para o indivíduo, ela tem reações neurológicas similares a uma dor física, né? É algum tipo, a gente encara isso, né? O cérebro encara, às vezes, essa perda financeira patrimonial como uma perda de segurança. Então, isso te dá medo. E quando você tem medo, você deixa de ser racional. Quem que foi? Teve um boxeador que falou, foi Mike Tyson, falou, todo mundo tem um plano até tomar um soco na cara. Todo mundo tem uma estratégia de longo prazo até tomar um prejuízo. E aí, no prejuízo, o teu cérebro deixa de funcionar, de verdade, ele deixa de funcionar direito, né? Por isso que os mercados... Existe uma teoria, eu acredito na teoria, né? Chama mercados adaptativos. Mas os mercados, em geral, são eficientes. Né? A sabedoria das massas, você tem muita gente com muita informação e os preços, eles são razoáveis. Até o momento que, por algum motivo, a gente tem pânico, a gente tem medo, as pessoas começam a receber muita notícia negativa e ninguém consegue fazer conta direito sob estresse. Né? Experimente você tá fugindo ou fazendo um esporte e tentar fazer multiplicação de cabeça. Você perde a capacidade. Teu cérebro não tem a capacidade, porque ele precisa destinar energia. Ele entra no modo sobrevivência. Modo sobrevivência. Então, falar que os mercados são irracionais não é uma verdade. As pessoas, em algumas circunstâncias, são irracionais. Na maioria dos casos, está todo mundo bem. Alimentado, o mercado está indo razoavelmente bem, conforme esperado, as pessoas são racionais, as pessoas fazem contas, os preços não estão tão distantes da realidade. Por isso que a gente precisa ter essa sabedoria de entender esses momentos e, nesses momentos, evitar ser contaminado. Aí é um pouquinho do processo, né? Comitês de investimento, processos claros, uma filosofia clara do que a gente persegue e que a gente não persegue, uma diligência muito profunda daquela empresa. A pior coisa que tem é você não saber o suficiente do negócio que você comprou e ver o preço cair. É muito fácil se desesperar porque você não conhece aquilo que você está investido. E aí você se questiona, qualquer tese de investimento você vai se questionar. Agora, se você fez a sua pesquisa, você percebe que está pesando sobre o mercado, essa miopia, está pesando um resultado mais de curto prazo, está pesando, né, um ambiente de negócios, ou notícias, ou expectativa de volatilidade, ou ruído político, ou qualquer coisa, está pesando sobre o preço da ação, consegue distanciar isso, é mais fácil você manter o longo prazo. Aí entra a disciplina, né? Entra muitos anos, a experiência, a equipe,
Difícil, é neurologicamente difícil para você manter a racionalidade, manter a calma. E a gente já viu o fundo tomando prejuízos. E aí, às vezes, para a pessoa física, do indivíduo, já é ruim. Eu tenho meu patrimônio dentro do fundo. Além do meu patrimônio, tem de pessoas próximas e de clientes. Então, a gente ainda tem um grau de cobrança, as pessoas questionando. Então, quando o fundo dá prejuízo, é difícil, né? Segurar as pontas. Tem que ter muita maturidade ou muita diligência ali para poder realmente, né? Disciplina de segurar aquelas posições, entendendo o que faz. Por isso, uma razão também pela qual a gente tende a ter um portfólio mais concentrado. Somos humanos. E não é um exército de 100 analistas lá dentro. Difícil você, inclusive, coordenar o trabalho, né? Então, hoje, dedicados lá em renda variável, a gente está em 8 pessoas, olhando para as ações líquidas, né? Então, você precisa ter uma destinação de foco e um acompanhamento do que está acontecendo com cada uma daquelas empresas, essa interação, leitura mais aprofundada dos balanços, acompanhar empresas concorrentes de capital fechado. Dá trabalho, né? Fazer gestão de ações, vocês fazem isso. Dá trabalho, né? Acompanhar, para você ter essa convicção, ter o pé firme no chão, entender o que é uma margem de segurança, o quanto que aquela empresa poderia valer e poder segurar a bronca no momento ruim. Nosso fundo, os small caps, ele é descorrelacionado da bolsa, ou seja, do Ibovespa. Essa é uma grande vantagem dele, a gente pode falar mais sobre isso, mas ele tem volatilidade menor, ele é mais descorrelacionado, então ele não anda em sintonia sempre, né? Às vezes o Ibovespa está indo para um lado, o nosso fundo está indo para o outro. Então o beta dele é pequeno. Mas ele tende a ir bem em momentos bons de renda variável, grosso modo, né? E em momentos ruins, ele pode sofrer um drawdown tão grande quanto o Ibovespa. A gente já viu isso acontecer. A diferença é que na recuperação a gente recupera melhor. Porque tem uma gestão ativa, uma alocação em caixa, que a gente se prepara, a gente compra as coisas quando as coisas caem. A gente aproveitou muito. A pandemia foi entre abril a junho de 2020, foi um dos momentos na nossa história que tinha menos caixa dentro do fundo. Porque a gente comprou, a gente gastou todo o dinheiro que tinha comprando ações muito baratas. Até compramos rápido, né? Porque tava emocionado, querendo comprar tudo, tava muita coisa barata, a gente ganhou muito dinheiro. Algumas teses, que a gente saiu agora para a Enalta, foi uma tese que a gente comprou na época da pandemia. Aí começa a ficar claro, olhando para trás é mais fácil, óbvio, mas teve momentos que o petróleo, por exemplo, negociava preços negativos, né? O preço spot do petróleo. Teve determinado momento que, começo da pandemia, fechou tudo, não tinha demanda, o custo de estocagem daquele barril de petróleo era mais alto, então os produtores precisavam se desfazer daquilo lá e o preço ficou negativo. Você queria se desfazer daqueles barris. E o mercado, de alguma forma, entendeu que a Enalta, que era uma empresa que fazia exploração de petróleo, aqui no Brasil, saudável, bem capitalizada, deveria valer menos do que o montante que tinha dentro de caixa. Não tinha sentido nenhum. Né? Não tinha sentido. Você não pode fazer uma expectativa que a empresa vai pro buraco. Mas fez. Tava lá. A oportunidade tava lá. Era o preço. E a gente aproveitou. Então essa, como outras, a gente foi lá e gastou o dinheiro. Então essa disciplina aqui é fácil falar, difícil executar. A gente tem essa felicidade de ter um histórico aí de 16 anos fazendo a mesma estratégia, o mesmo CNPJ, o mesmo fundo, tem histórico completo. As 34 empresas aqui, tirando uma que a gente está montando posição agora, mas são todas públicas. O que a gente fez, o que a gente não fez. Acho que isso dá um conforto aqui para quem investe também de transparência, né? O processo está lá, consolidado, realizado. A gente quer saber mais sobre o processo que te mantém disciplinado, mas você falou sobre aproveitar, né, oportunidades em caixa. Como é que é isso? Vocês ficam 100% alocados, 10% alocados, 20% alocados? Como que é essa gestão de caixa? Te falar, você comentou, né, a alocação do fundo. 6 a 10 nomes, mundo ideal dentro dos small caps, que nos permite ter esse foco, né, essa convicção sobre aquelas empresas, acompanhá-las aprofundado. E uma gestão de caixa que vai entre 10% e 30% do PL, a gente mantém em liquidez, tá? Para, basicamente, ajudar a um inesperado resgate. Tá? O fundo paga os nossos resgates em 20 dias úteis, quase 30 dias corridos, que é um prazo razoável, não precisa mais do que isso, mas nos dá algum conforto, mas o caixa ajuda. Tá? Você não quer vender uma posição em algum momento, ter aquele caixa para amortecer, né? Poder receber um resgate e não sair comprando. Receber um aporte e não precisa sair comprando na hora. Assim como recebe um resgate e não precisa também sair vendendo na hora. E nos prepara para algum momento comprar mais de papéis. O mercado brasileiro dá oportunidades. Demora às vezes, né? Mas às vezes são oportunidades
tremendas. Então, é bom manter aquele caixa e saber despender aquele caixa com sabedoria. Às vezes, nas mesmas empresas que estão na carteira. A gente tem coisa lá que a gente gosta e vai comprar mais quando o papel cai. Então, a estrutura do fundo é essa. 10 a 30% em caixa e 6 a 10 nomes dentro do portfólio. Dá até mais conforto para ter menos ações, né? Porque você, bem ou mal, né? Talvez uma das jabuticabas do Brasil, né? Ter caixa, às vezes, até é um bom investimento, né? Pensando que você está rendendo lá 1% ao mês, né? Historicamente, nossa Selic ficou mais tempo em 2 dígitos do que abaixo, né? Então, você acaba sendo até premiado por esperar essas oportunidades que o Brasil, o famoso é raro, mas acontece muito, né? Porque no Brasil sempre acaba surgindo uma oportunidade. Eu não lembro qual foi o gestor que falou, mas quando ele explicou porque ele preferia investir em ações brasileiras do que lá fora, falou porque o Brasil é o único lugar onde você tem a oportunidade de comprar excelentes empresas de qualidade 2, 3 vezes por ano, porque às vezes acontece um evento dificilmente fácil de explicar, mas que acaba impactando o mercado da maneira irracional, né? Quando você falou, né, que o mercado erra por ineficiência ou irracionalidade, muitas vezes essa irracionalidade bate aqui e aí abre oportunidade. Esse ano a gente foi testado, inclusive Vivara. Vivara chegou a cair 50%, chegou a bater R$20 a ação, tá 29. Eu apelidei esse dia de seu Nelson Gate, né? Que foi o dia mas é quando você testa a sua convicção, né?